Inclusive tem uma pergunta aqui sobre isso, que é do pessoal lá de Santa Rosa, de Lima, né? Um abraço para a galera lá. É do Josimar. É, Como identificar o início da depressão? Já que na maioria dos casos Boa a pergunta. pessoa prefere o isolamento. Tá. O início da depressão, essa é uma excelente pergunta. Quem que fez a pergunta? O Josimar. Josimar. Josimar, parabéns, cara, porque essa pergunta é fantástica. Como identificar o princípio da depressão? É o seguinte, ó. A gente pode analisar a depressão numa escala de 0 a 10, onde 10 é o topo, a pessoa não tá querendo mais ficar na vida quando tá no 10, tá? De 8 a 10, ela é muito forte. De 8 para baixo, de 8 até 6, ela é intermediária, é pré-depressão. De 6 a 8 é pré-depressão, tá? Aí de 6 para baixo vai baixando, baixando, tipo em 5, em 4. Ali a pessoa que está em 4 ou em 5, se ela analisar, tem uma coisa acontecendo na vida dela que é o seguinte, ó, ela tem tudo para ser feliz, tudo ao redor dela tá muito bom, tá, sabe, não tem graves problemas e ela não tá vivendo aquela felicidade. Tu entende? É um te É um, liga. é um te liga, ó, aí já tá em 4, tá em 5. Se não olhar isso daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, talvez ela esteja no 8 e no 9. Se precisar de 5 anos, né? Então a pergunta dele é muito boa, porque esse é o início. Tipo assim, cara, quando tá em 0 não tem nada. Quando tá em 2, 3 é normal, assim, sabe? Tu tem as dificuldades, os estresses do dia a Sim, vai ter dia. os picos, Exato, isso os aí vales. é normal. Os vales e tal, mas assim, quando começa a chegar em 5, 6, já tem um sinal. 5, 6, e qual que é o sinal do 5, 6? Né, na direção do 10, que é o pico. Realmente a pessoa tem tudo para ser feliz de uma determinada maneira, mas ele olhando bem, ele assim, cara, eu não sou tão feliz quanto eu deveria ser. É um sinal. O quanto eu poderia ser com tudo poderia que eu tenho. Com tudo que eu tenho. Então ali tem um toquezinho, vamos dizer que é a semente dela. É a semente dela se desenvolvendo. Agora, se a pessoa tem a percepção mais forte de que essa, cara, realmente eu ando muito triste o tempo todo, eu ando muito melancólico e nada na minha vida justifica isso. Desânimo. É porque já está mais avançado, tá? Então por isso a pergunta dele foi fantástico, tá? E o que acontece? A gente não se dá conta disso. Eu não me dei conta disso na época. Hoje eu sei porque eu sou hipnólogo, eu trato esse assunto, mas eu não sabia. E a pessoa que está com depressão não sabe. Também não percebe. Não percebe. Porque ninguém disse para ela. Não se dá conta disso. Não se dá conta. Tá. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Felipe, depressão e ansiedade andam de mãos dadas? Pois é, exato. Essa é uma Muito ótima boa pergunta também. Nossa, pessoal, Obrigada. aí tá fazendo. Estão Galera fazendo que perguntas. Tá participando, pode mandar, a gente vai fazer mais algumas, tá, gente? Pode mandar Perguntas mais algumas extraordinárias. Felipe, né? O Felipe, é o seguinte: de mãos dadas com a depressão estão a ansiedade, complexo de inferioridade, preocupação crônica, insônia ou distúrbio do sono, que às vezes é dormir demais, mas só que o mais comum é insônia mesmo, tá? Insônia mesmo. Mas insônia não quer dizer que a pessoa tem depressão, né? Ou se tem complexo de inferioridade não quer dizer que tem depressão, ou se tem ansiedade não quer dizer que tem a depressão. Mas quem tem ansiedade tem tudo isso. Desculpe. Depressão. Quem tem depressão tem tudo isso, tá? Então, se a ansiedade está de mão dada com a depressão, eu diria o seguinte: a depressão está de mão dada com a ansiedade. Elas estão de mãos dadas. Exato. Depressão, porque essa foi a pergunta dele. Depressão e ansiedade estão de mãos dadas? Né? Aí a ansiedade, se ela for crescendo, aumentando, ela vai começar a gerar perda de algumas coisas, tá? Perdas gera tristeza. Perda do quê? Perda de tranquilidade, perda de paz. A pessoa muito ansiosa começa às vezes a brigar, ficar nervoso, nervosa, vai perdendo a paz, vai perdendo a tranquilidade, vai perdendo a qualidade do relacionamento, vai perdendo perdas. Essas perdas vão trazendo tristeza. A tristeza traz desânimo. Olha só o ciclo, um retroalimentativo aí, né? E aí tem a questão dos medos também, aí vão surgindo medos, por quê? Porque ela vai perdendo o controle das coisas, uma pessoa assim, ela vai começando a perder o controle das situações, ela de repente tá calma, alguém diz alguma coisa, ela perde a calma, né? Acontecia muito comigo na época, então ela vai tendo, aí ela vai, essa percepção vai fazendo com que ela tenha medo do futuro, vai começar a ter medo de perder o controle, medo do futuro, medos subjetivos vão surgindo, sabe? Vários medos subjetivos vão surgindo. Aí tem tristeza, tem medos,
E tem a raiva, mágoa, porque daí a pessoa vai começando a se desentender com os outros ao redor. Ela diz coisas grosseiras, a outra pessoa responde grosseiramente, ela não percebeu que ela disse uma coisa grosseira, mas se magoou com a coisa grosseira que o outro disse, e vai girando um bolo, uma bola de neve muito grande nesse processo, né? Então, qualquer um desses elementos aí, se ele aumentar e a pessoa não tratar, tem um risco de lá na frente desenvolver depressão. E quanto tempo, contigo no caso, mas quanto tempo uma pessoa com depressão média para grave ou em estado grave já, média de tratamento, com o tipo de tratamento que você oferece, porque você oferece aí o tratamento para depressão tipo 2, que é a depressão mental. E como é que eu sei se eu tenho depressão biológica ou depressão mental? Como é que é esse negócio? Pois é, boa pergunta. Há uma diferença muito grande, né? As pessoas que têm a depressão tipo 2, elas tiveram uma infância complexa e difícil, quer dizer, 80% delas, não é 100% ainda, tá? Mas 80% das pessoas que têm depressão tipo 2, elas tiveram uma infância na presença de pais que não conseguiam se entender, então havia um ambiente doméstico conturbado, e no ambiente doméstico conturbado, a criança necessita de amor. Nesse ambiente ela não tem o amor que precisa, ela vai passar fome de amor. E toda criança que passa fome de amor, ela vai desenvolver distúrbios emocionais. O amor é um alimento, é um alimento da alma. Desnutrido emocionalmente. Vai ficar desnutrido emocionalmente. Aí vai desenvolver sentimento de rejeição e uma série de aspectos negativos do campo emocional. Ela vai se sentir sozinha, vai se sentir solitária, dependendo do cenário, naturalmente, né? Eu tô lembrando de um caso agora, de uma menina que estava o tempo todo com a mãe em casa, mas a menina se sentia solitária porque a mãe não brincava com ela, não dava atenção que ela precisava como criança, e daí ela se sentia sozinha, não pela ausência física da mãe, mas pela ausência do mundo, dentro do mundo da criança, né? Aí a criança não recebe o alimento necessário. Então, o amor é um ingrediente absolutamente importante no combate à depressão desde criança. E quando acontece a falta dele, há uma tendência forte a poder desenvolver isso no futuro. Da depressão mental, da depressão tipo 2. Mental, exatamente, tipo 2. Mas supondo que ela recebeu na infância, aí depois ela tem um relacionamento na adolescência conturbado, tóxico, depois casa, continua tendo um relacionamento tóxico, depois no trabalho tem relacionamento tóxico. Aí ela teve uma infância boa, mas ela teve essa fase aí ruim, ela poderá desenvolver de toxicidade. Na verdade, o grande fator é a toxicidade, né? Ou seja, de um lado você tem um elemento positivo que combate, que é o amor, do outro lado você tem a toxicidade, né? Então, a falta de um e a presença do outro vai desenvolver depressão. Muito provavelmente, né, nesse caso. E quanto tempo em média de tratamento? Até 12 sessões. Eu dou garantia de resultado, né? Um tratamento mais longo meu é de 12 sessões. Supondo que passe. É raro acontecer, né? Mas se passar, pode acontecer uma ou duas ou três e a pessoa não tem mais custo nenhum, mas em termos de sessões, até 12 sessões. Atualmente, muitos casos estão sendo de 6 sessões, apenas 6 sessões. Mas os casos mais complexos não há como ser menos que 6. Por quê? A pessoa, ela entra em pré-alta antes do final, mas é preciso treinar a mente da pessoa para que ela nunca mais caia nisso. Aprenda a se defender. A se defender emocionalmente, emocionalmente, né? Porque assim, uma pessoa que é saudável emocionalmente, ela sabe se defender, sabe? Sim. Ela sabe se defender mentalmente. Mas uma pessoa que viveu em depressão muito tempo, a mente dela está muito lenta, ela não tem... Fraca. Tá fraca, ela tem poucas percepções, não tem musculatura. Exatamente. Aí ela tem que enfrentar um pequeno problema, ela vai ver o problema maior do que é. O problema para ela vai parecer um fantasma. Aquilo ali catastrofiza. Exemplo de um paciente meu que está saindo da depressão, ele agora teve que enfrentar um problema, é empresário, de uma pessoa que era muito importante na empresa que pediu as contas, vai embora, está saindo. E aí... eu perguntei para ele qual é o pior cenário, o que pode acontecer? Não, eu vou ter que substituir ela, vou ter que começar a fazer. Ok, tudo bem, e qual que é o pior cenário disso aí? Não, eu não dar conta. E se tu não der conta, qual é o pior cenário? Eu tenho que trazer alguém que está trabalhando ali para me ajudar. E é possível isso? Tem várias pessoas que podem me ajudar. Ok, qual é o problema? Ou seja, eu ajudei ele a ver que não tinha problema nenhum, mas ele estava catastrofizando. Essa pergunta ela é fantástica, inclusive a gente falou sobre, no podcast passado com a Lé, a gente falou sobre essa pergunta. E o que de pior pode acontecer? Né? Para você aprender a fazer esse treinamento mental. Exato.